Tem gente que acredita que depois de tanto erro, não tem mais volta, que Deus já desistiu, que o tempo perdido não se recupera e que certas quedas não têm retorno. Mas a verdade, e talvez isso te surpreenda, é que Deus é especialista em recomeços improváveis. Sim, até quando tudo parece arruinado, a restauração ainda é possível. E não é só possível, é desejada por Ele. A Bíblia está cheia de histórias bíblicas que provam isso. De Davi a Ezequiel, de Pedro a Ezequias, personagens bíblicos que caíram, falharam ou foram esmagados por contextos difíceis. E mesmo assim, voltaram mais fortes. Porque Deus não se impressiona com o estrago. Ele olha para a intenção, para o coração, para a decisão de recomeçar. E quando alguém volta de verdade, Ele honra, sempre. E se você sente que já foi longe demais ou que não tem forças para voltar, esse vídeo foi feito sob medida para você. Aqui você vai descobrir que não é tarde demais, não é grande demais e que Deus não te deixou para trás. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo porque esse mergulho na palavra vai te mostrar como um simples passo pode reabrir tudo aquilo que parecia fechado. Quando Ezequias assumiu o trono de Judá, a nação estava espiritualmente devastada. Seu pai, o rei Acás, havia fechado o templo, desviado o povo dos caminhos da fé e instaurado idolatria em larga escala. O culto ao Senhor estava abandonado e a presença de Deus parecia distante. Mas no meio do caos, Ezequias não hesitou. Logo no início do seu reinado, decidiu reabrir as portas da casa do Senhor, sem desculpas, sem demora. Essa atitude tem um peso imenso dentro das histórias bíblicas. Estamos falando de um jovem rei herdando um reino corrompido, com sacerdotes desmotivados e um povo desconectado espiritualmente. Ainda assim, sua primeira ação oficial foi reparar aquilo que representava o vínculo do povo com Deus. A Bíblia mostra que grandes transformações começam quando alguém decide romper com o ciclo do passado. Ezequias rompeu. E foi uma decisão impopular. Afinal, o povo estava habituado aos novos costumes religiosos impostos por Acás. Reabrir o templo exigia mais do que coragem política, exigia convicção espiritual. A fé de Ezequias se tornou seu ponto de partida. Ele não esperou o clima melhorar, nem a opinião pública mudar. Apenas fez o que era certo diante de Deus. Uma ação decidida que ressoa até hoje como exemplo. Em várias narrativas da Bíblia, os recomeços não acontecem em tempos favoráveis. Moisés precisou liderar no deserto. Neemias reconstruiu Jerusalém cercado de inimigos. Ezequiel profetizou no exílio. E Ezequias decidiu restaurar o culto em meio à decadência religiosa. O que esses personagens bíblicos nos ensinam é que esperar por conforto pode ser a armadilha perfeita para o adiamento espiritual. Ações simples têm peso eterno. Reabrir as portas do templo parecia um ato administrativo, mas era um sinal para toda uma geração. Voltamos para Deus. E isso não se faz com discursos, mas com atitudes. Um bom exemplo prático: organizar sua rotina para incluir leitura bíblica diária. Ezequiel, por exemplo, oferece uma visão profunda de arrependimento e restauração. Uma pequena escolha que planta raízes sólidas. Judá estava longe de Deus, mas a decisão de Ezequias acendeu uma nova chama. A Bíblia mostra que esse primeiro passo abriu o caminho para uma restauração completa. E é interessante notar que ele não começou por reformas sociais ou militares, começou com o templo. Isso nos ensina que as mudanças mais duradouras começam onde ninguém vê, na estrutura da alma, na base da fé. As histórias bíblicas reforçam que o recomeço espiritual de um povo pode nascer de uma única pessoa com disposição de obedecer. Ezequias entendeu que não bastava herdar o trono, era preciso mudar o rumo. Ele olhou para o passado, viu o erro e decidiu não repetir. E essa é uma decisão que cada geração precisa tomar, inclusive a nossa. Esperar o momento ideal pode ser só uma forma bonita de dizer nunca. O que Deus espera não é perfeição, mas sinceridade na ação. Ezequias não tinha um povo totalmente pronto, nem sacerdotes plenamente alinhados. Mesmo assim, agiu. E com isso, Deus começou a restaurar a nação. É sempre assim nas Escrituras. Basta alguém abrir a porta que Deus entra.
Mas há algo ainda mais profundo nessa restauração, que não começa com martelo nem tijolo. Depois de reabrir as portas do templo, Ezequias fez algo que muitos líderes não fariam. Não partiu para cerimônias públicas nem discursos pomposos. Antes de qualquer manifestação exterior, ele chamou os levitas e sacerdotes para um processo de purificação. Isso revela algo profundo nas histórias bíblicas. Não existe restauração verdadeira sem santificação. A obra de Deus começa no invisível, no coração. A geração de Ezequias havia se acostumado com o profano. O templo havia sido negligenciado e a vida espiritual desleixada. A fé tinha virado um ritual vazio. Por isso, a primeira ordem do rei foi clara: santifiquem-se. Não bastava limpar o templo fisicamente, era preciso limpar o interior. Em outras palavras, Deus não se contenta com a aparência de piedade. Ele quer transformação de verdade. Santificar-se naqueles dias envolvia arrependimento, jejum, separação do impuro e consagração ao Senhor. Era um processo que mexia com a alma, não só com os hábitos. E aqui está uma chave poderosa para quem lê a Bíblia e busca mudança. Não adianta trocar as ações sem mudar as intenções. Os personagens bíblicos que mais impactaram suas gerações passaram primeiro por confrontos internos. Esse processo nos ensina que o culto não começa no púlpito, começa no coração. Ezequias sabia disso. Ele não queria apenas restaurar um prédio, queria reconsagrar uma nação. E isso se aplica perfeitamente à realidade de hoje. Não adianta reorganizar a rotina se o interior ainda está mergulhado em mágoa, orgulho ou idolatria disfarçada. É como tentar encher um vaso rachado. Nada permanece. Se você deseja um ponto de partida, aqui vai um. Faça um inventário espiritual pessoal. Liste o que tem contaminado seu interior. Atitudes, pensamentos, distrações, ressentimentos. A Bíblia, especialmente livros como Ezequiel, revela como Deus trata o pecado de forma séria, mas também oferece caminhos de restauração. Esse processo pode ser doloroso, mas é libertador. Na história bíblica, toda purificação exige confronto com a verdade. E esse confronto, muitas vezes, começa com silêncio. Não silêncio passivo, mas um silêncio reflexivo diante de Deus. É o momento de olhar para dentro, sem máscaras. Ezequias não fez isso sozinho. Ele convocou líderes espirituais. Isso mostra a importância de caminhar com quem te ajude a manter-se limpo por dentro. Não há atalhos nesse caminho. E não existe fé robusta sem santificação real. Toda grande mudança nos personagens bíblicos envolveu alguma forma de purificação, como Isaías, que, antes de ser enviado, teve seus lábios tocados pelo fogo. É um padrão divino. Primeiro, Deus limpa, depois envia. Primeiro, ele transforma, depois usa. Isso vale para Ezequias e vale para qualquer um hoje. Quando os sacerdotes começaram a se santificar, algo foi destravado no mundo espiritual. A ordem de Deus era simples, mas exigente. O culto ao Senhor precisava voltar a ser santo. Mas isso levanta outra questão ainda mais séria. O que havia contaminado o templo durante tanto tempo? Uma coisa é abrir as portas. Outra, bem diferente, é encarar o que está por trás delas. Quando os levitas começaram a restaurar o templo, depararam-se com imundícia acumulada por anos. Não era apenas sujeira física, mas símbolos de idolatria, utensílios profanos e marcas de desprezo pela fé. Ezequias não fingiu que aquilo não existia. Mandou tirar tudo. Era a hora de purificar o espaço sagrado. Essa parte da história bíblica revela uma lição vital. Recomeçar com Deus exige remoção consciente daquilo que contamina. Em outras palavras, não basta querer o novo, é preciso se desfazer do velho. E às vezes, esse velho está tão impregnado que nem percebemos mais. Por isso, o processo de restauração não é automático. Envolve decisão, confronto e ação clara. Os personagens bíblicos que viveram transformações profundas enfrentaram esse mesmo padrão.
Ezequiel, por exemplo, profetizou sobre um povo que carregava ídolos no coração, e não apenas nas mãos. O templo, naquela época, havia deixado de ser casa de Deus e se tornado depósito de desrespeito espiritual. Para Deus habitar de novo, tudo aquilo precisava ser removido, peça por peça. Isso nos faz pensar: quantas coisas, mesmo pequenas, têm poluído o templo da nossa alma? Palavras amargas, vícios escondidos, distrações sutis, prioridades invertidas. Na prática, remover a contaminação pode significar deletar certos conteúdos, mudar amizades, ajustar hábitos ou cortar ciclos tóxicos. A Bíblia é clara: onde há lixo espiritual, a presença de Deus se afasta. Quando os levitas foram limpando o templo, o texto bíblico mostra que eles levaram a imundícia até o ribeiro de Cedron, longe do santuário. Nada foi escondido debaixo do tapete. Essa imagem é poderosa. Não basta empurrar o problema para outro canto da vida. É preciso arrancar o mal pela raiz. A fé só floresce em solo limpo, assim como a presença de Deus só se manifesta em ambiente de honra. Esse princípio não mudou. Ainda hoje, se quisermos ver restauração verdadeira, precisamos identificar o que está desonrando a presença de Deus dentro de nós. As histórias bíblicas deixam claro que Deus não divide espaço com impureza. Por isso, o processo é radical. Não é sobre perfeição, mas sobre disposição em remover tudo que atrapalha a comunhão. Isso tem um preço, mas também tem uma promessa. Em tempos modernos, o lixo espiritual pode ser digital, emocional ou até ideológico. Recomeçar, portanto, não é apenas sentimental, é intencional. Ezequias entendeu isso. Ele sabia que Deus não poderia ser adorado no meio da sujeira. O templo foi esvaziado para ser preenchido novamente. E essa imagem é um retrato perfeito daquilo que o próprio Deus deseja fazer conosco. Só depois que o templo foi limpo, os sacerdotes puderam restaurar o culto. Isso mostra que remover o que contamina é pré-requisito, não detalhe. E ao fazer isso, algo foi restaurado, não apenas no templo, mas no povo. Mas será que, mesmo depois de tanta negligência, Deus aceitaria essa adoração novamente? Após a limpeza do templo, Ezequias tomou uma decisão ousada. Celebrou a Páscoa, algo que não era feito corretamente há anos. O povo, desorganizado e espiritualmente enfraquecido, não tinha se purificado adequadamente. Muitos vieram das tribos do norte, recém-chegadas e fora dos padrões cerimoniais da lei. Mesmo assim, Ezequias orou por eles, pedindo misericórdia a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu e curou. Isso quebra uma lógica comum entre os religiosos da época, a de que Deus só aceita adoração perfeita, ritualmente correta. O que aconteceu ali mostra o contrário. Deus se moveu por causa da sinceridade, não da formalidade. O coração quebrantado do povo pesou mais do que o calendário cerimonial. É mais uma entre tantas histórias bíblicas em que Deus responde ao Espírito e não apenas à letra. A fé de Ezequias brilhou nesse momento. Ele não era apenas um reformador político, ele era um intercessor espiritual. Ele viu além das falhas e enxergou o desejo sincero de reconciliação com Deus. Em vez de cancelar o povo por não estar pronto, intercedeu por eles. Isso ensina que a liderança espiritual não é feita só de regras, mas de compaixão. Ezequias entendeu o coração de Deus. Esse episódio é extremamente atual. Quantas pessoas hoje se afastam por medo de não estarem à altura? Sentem que seus erros, seus atrasos e suas falhas os desqualificam da presença de Deus. Mas a Bíblia, através de personagens como Ezequias, deixa claro que o que Deus busca é um coração sincero. Ezequiel, inclusive, traz visões de um Deus que restaura o povo mesmo em meio ao exílio e pecado. Essa resposta divina, curar o povo, mostra que Deus não age em base no merecimento, mas na disposição interior. O culto não foi rejeitado.
A oração foi aceita. A restauração avançou. Isso deve servir de ânimo para qualquer um que ache que já errou demais. Se houve arrependimento verdadeiro, Deus responde. A Bíblia não deixa margem para dúvida nesse ponto. Repare que Deus não exigiu um novo sacrifício para cada falha cometida antes. Ele curou, ele ouviu, ele a aceitou. Isso é graça em estado puro, bem antes do Novo Testamento. E é uma lição profunda nas histórias bíblicas. Até nos tempos mais rigorosos da lei, Deus era movido por amor e misericórdia. A fé genuína sempre tocou o coração de Deus, não importa a geração. Portanto, não é a performance espiritual que sustenta o recomeço, é a entrega. Quando o povo chegou atrasado, desorganizado, ferido, mas desejoso de se aproximar, Deus não fechou as portas. Ele as manteve abertas. O que Ezequias fez foi abrir um caminho de reconciliação, mesmo onde havia desvio. E é exatamente aí que começa a surgir uma nova atmosfera entre o povo: alegria. Porque quando a presença de Deus é restaurada, algo muda no interior. E essa transformação começa a se manifestar para fora. Após anos de silêncio e negligência espiritual, a Páscoa foi celebrada em Jerusalém com uma intensidade que não se via desde os tempos de Salomão. O povo, antes disperso e espiritualmente inerte, agora se reunia em adoração verdadeira. O templo estava limpo, a presença de Deus era percebida e os cânticos ecoavam pelas ruas. O resultado foi imediato: alegria. Não uma euforia superficial, mas uma alegria que brota da reconciliação com Deus. A Bíblia mostra que a alegria é fruto natural da restauração. Quando a comunhão é reatada, a alma se alinha com o propósito original. Ezequias entendeu isso profundamente. Ele não buscava apenas consertar rituais, mas reacender o prazer em estar com Deus. Os personagens bíblicos sempre mostraram esse padrão. Onde há recomeço, há renovação de ânimo. Foi assim com Davi após a perdão e também com o povo naquele momento. É interessante notar que a transformação não veio só da decisão de Ezequias, mas da resposta coletiva à presença de Deus. Isso nos ensina que a fé não é apenas uma disciplina, mas uma fonte de contentamento. E esse contentamento é diferente de qualquer alegria externa. É interno, constante e espiritual. A Bíblia reforça que quando o coração está alinhado com o Criador, a alegria não depende das circunstâncias. A celebração foi tão marcante que durou mais do que o previsto. O povo decidiu, espontaneamente, prolongar a festa por mais 7 dias. Ezequias não forçou, não programou, foi algo que brotou naturalmente. Esse é um dos maiores sinais de que o culto estava vivo de verdade. Ele transbordou. As histórias bíblicas são repletas de momentos assim, em que o povo responde com espontaneidade à presença de Deus. Na prática, esse tipo de alegria restaurada também pode ser vivido hoje. Ela não exige multidões, mas sinceridade. Por exemplo, quando alguém volta a ler a Bíblia com interesse, ora com liberdade ou louva sem obrigação, essa alegria brota. Livros como Ezequiel revelam que mesmo no exílio mais escuro, Deus pode reacender a esperança e devolver a alegria ao coração cansado. A fé cristã não é feita apenas de mandamentos, mas de relacionamento. E todo relacionamento restaurado traz alegria. O que Ezequias viu foi o reflexo da graça. O povo estava voltando para Deus, e Deus estava derramando sobre eles a sua presença. Não havia performance, havia entrega. E quando essa entrega é genuína, o que nasce dela é leveza, riso, paz interior. O mais belo é que a alegria deste momento se tornou um marco histórico. A Bíblia registra que nada semelhante havia acontecido em gerações anteriores. Não era apenas uma festa, era um símbolo de que o povo estava vivo espiritualmente. Eles haviam se levantado do pó. E tudo isso começou com um passo: a decisão de recomeçar. Essa transformação coletiva já nos prepara para o impacto que viria a seguir. Porque quando um povo inteiro começa a viver a fé com sinceridade, isso não afeta só o ambiente espiritual, afeta famílias, cidades, gerações. O que começou com a decisão individual de Ezequias se espalhou como um fogo sagrado.
Aquilo que parecia uma reforma pessoal tornou-se um movimento nacional. A Bíblia relata que todo Judá se alegrou e o motivo não foi apenas a festa, mas a ação de Deus preparando o coração do povo. Isso mostra que quando alguém se posiciona com fé, Deus trabalha nos bastidores para tocar outros corações. Ezequias não tinha como prever que sua obediência inicial geraria tamanha transformação. Seu foco era restaurar o culto, mas Deus tinha planos maiores. Ao restaurar o templo, Ezequias reacendeu algo que estava adormecido em Judá, a fome por Deus. Essa dinâmica aparece em diversas histórias bíblicas. Basta um personagem se alinhar com o céu e o céu se move sobre a terra. O texto é claro, foi Deus quem preparou o coração do povo. Ou seja, houve uma sinergia entre o passo humano e o agir divino. A fé de Ezequias abriu um canal, e isso ensina que nossos recomeços não impactam apenas a nós mesmos, eles criam atmosfera de arrependimento, de esperança, de mudança. É assim que Deus opera desde os tempos de Ezequias até hoje. É importante lembrar que Judá havia se afastado profundamente. Foram anos de idolatria, corrupção e frieza espiritual. Mesmo assim, a decisão de um rei temente ao Senhor foi suficiente para virar essa chave. A Bíblia reforça que Deus honra quem volta para Ele de todo o coração. E muitas vezes, esse retorno é o estopim para uma mudança coletiva. Os personagens bíblicos nunca mudaram sozinhos. Sempre havia um povo impactado por trás. E aqui é um princípio forte. O mover de Deus começa com alguém que se dispõe. Pode ser um líder, um pai de família, uma jovem intercessora ou um professor em sala de aula. O recomeço de um pode ser o renovo de muitos. A fé, quando genuína, não se limita ao indivíduo. Ela transborda, ela inspira, ela contamina o ambiente espiritual com vida. A história de Ezequias prova isso. Aplicando esse ensinamento hoje, é possível perceber como mudanças simples de postura pessoal podem gerar grandes ondas de transformação. Imagine alguém que decide orar diariamente para sua casa, estudar a Bíblia com seriedade, começar a discipular outras pessoas. Essas ações silenciosas carregam um impacto coletivo. É o padrão das histórias bíblicas. Mudanças profundas começam no secreto e se revelam no público. Essa restauração não foi apenas emocional ou espiritual. Ela reorganizou o culto, a liderança, os costumes e até a economia do reino. Tudo começou a se alinhar quando o coração do povo se voltou novamente a Deus. A fé restaurada afetou a estrutura da sociedade. É disso que fala o texto. Uma pessoa foi usada por Deus e a nação inteira foi tocada. E se Deus preparou o coração de um povo inteiro a partir da entrega de um só homem, quem pode dizer o que ele não pode fazer com quem decidir voltar hoje? Agora me diz, o que mais precisa acontecer para você entender que Deus não desistiu de você? Quantas vezes a Bíblia precisa te mostrar por meio de personagens bíblicos como Ezequias que recomeçar é uma possibilidade real e necessária? A pergunta não é se Deus ainda quer, você ainda quer? Porque se a resposta for sim, então o céu já se moveu a seu favor. Talvez você tenha passado anos com o templo da sua vida fechado, acumulando peso, poeira e culpa, mas hoje você ouviu que basta abrir as portas de novo. Não é sobre ter tudo resolvido, é sobre dar o primeiro passo com fé, como tantos fizeram nas histórias bíblicas. O caminho da restauração começa com uma atitude sincera, e ela pode acontecer agora, aí onde você está. Então respira fundo, encara a verdade e responde para si mesmo: o que Deus está te chamando para restaurar hoje? A sua fé? A sua comunhão? A sua alegria? Seja o que for, Ele quer começar agora, com você. E para continuar firme nessa jornada, se inscreve no canal, ativa as notificações e caminha com a gente, porque aqui, toda semana, você vai aprender como viver uma fé real, prática e transformadora.